Olá, meu nome é Daniela Ribeiro e gostaria de te convidar nesse momento para juntos estarmos lendo e meditando no livro de Provérbios, versículo 18, que diz assim: Quem não gosta de estar na companhia dos outros só está interessado em si mesmo e rejeita todos os bons conselhos. O tolo não se interessa em aprender, mas só em dar as suas opiniões. Os maus são desprezados e quem suja o seu próprio nome passa vergonha. A linguagem humana é profunda como o mar, e as palavras dos sábios são como os rios que nunca secam. Não é certo dar razão ao culpado, deixando de fazer justiça ao inocente. Quando o tolo começa uma discussão, o que ele está pedindo é uma surra. Quando o tolo fala, ele causa sua própria desgraça, pois acaba caindo na armadilha das suas próprias palavras. Os mexericos são tão deliciosos, como gostamos de saboreá-los. O trabalhador relaxado é companheiro daquele que desperdiça. O nome do Senhor é como uma torre forte, para onde as pessoas direitas vão e ficam em segurança. O rico pensa que a sua riqueza o protege como as muralhas altas e fortes em volta de uma cidade. A pessoa orgulhosa está a caminho da desgraça, mas a humilde é respeitada. Quem responde antes de ouvir mostra que é tolo e passa vergonha. A vontade de viver mantém a vida de um doente, mas se ele desanima, não existe mais esperança. A pessoa sábia está sempre ansiosa e pronta para aprender. Você quer falar com alguém importante? Leve um presente e será fácil. Aquele que é o primeiro a fazer a sua defesa parece ter razão, mas só até que a outra pessoa comece a lhe fazer perguntas. Quando os poderosos se enfrentam no tribunal, tirar a sorte com os dados sagrados pode resolver a questão. É mais difícil ganhar de novo a amizade de um amigo ofendido do que conquistar uma fortaleza. As discussões estragam as amizades. Você terá de aguentar a consequência ou as consequências de tudo o que disser. O que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Portanto, use bem as suas palavras e você será recompensado. Quem acha uma esposa encontra a felicidade. Recebeu uma bênção de Deus, o Senhor. O pobre pede licença para falar, mas o rico responde com grosseria. Algumas amizades não duram nada, mas um verdadeiro amigo é mais chegado que um irmão. Queridos, eu gostaria que nesse momento nós fizéssemos uma breve meditação no versículo 13 desse capítulo, que diz: Quem responde antes de ouvir, mostra que é tolo e passa vergonha. Quem responde antes de ouvir, mostra que é tolo e passa vergonha. Queridos, se existe algo que muitas vezes nós erramos, e às vezes erramos feio, é porque não temos paciência para ouvir o que o outro tem a dizer. E isso é muito sério, porque todo relacionamento, seja qual for, ele é feito pelo diálogo, ele é feito pela troca. Todo relacionamento, ele é uma via de mão dupla. Queridos, quando nós paramos para analisar os relacionamentos hoje, nós vemos que existe algo que tem sido crucial, ou para a saúde do relacionamento, ou para a destruição do relacionamento, que é o quê? O diálogo, a troca.
Mas hoje parece que a tolice tomou conta do ser humano, porque estamos sempre prontos para falar, mas não temos habilidade e nem sabedoria nenhuma para ouvir. E quando isso acontece, os relacionamentos eles ficam totalmente comprometidos. Por quê? Porque a construção e o sucesso de qualquer relacionamento está exatamente no diálogo, num diálogo saudável. E a palavra está dizendo: quem responde antes de ouvir, mostra que é tolo e passa vergonha. Quantas vezes não temos tido paciência para ouvir? Principalmente nós que somos mulheres. Nós gostamos muito de falar. E às vezes quando chega o momento de pararmos para ouvir, não temos tido habilidade nenhuma em sermos boas ouvintes. Queridos, a comunicação é tão importante. Ele é a base, ele é o nutriente de todo relacionamento. Você já parou para pensar que muitas vezes você deixou de viver momentos preciosos e perdeu oportunidades porque você, pelo orgulho e pela soberba, não parou para ouvir o que o seu marido tinha para te dizer? Você simplesmente tomou suas conclusões, tirou as suas conclusões e ficou com elas. Né, queridos? A audição, a habilidade de ouvir é uma dádiva. Sabe, hoje em dia nós vemos, como eu já disse, uma falha nos relacionamentos entre marido e esposa, entre pais e filhos, entre irmãos, em todo nível de relacionamento. E especialmente entre pais e filhos, né? Muitas vezes nós como pais, porque temos mais experiência, porque somos mais velhos, porque já vivemos mais, nós queremos muito falar. Mas muitas vezes não paramos para perguntar para os nossos filhos o que eles têm para falar sobre nós. Para perguntar para eles como foi o dia deles, se eles estão tendo alguma dificuldade. Esse relacionamento tem sido tão comprometido que a perda da intimidade, da amizade entre pais e filhos tem sido cada dia maior. Mas existe uma promessa que diz que o Senhor converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. E para que essa promessa se cumpra, o resgate da comunicação é muito importante. A habilidade em saber que há tempo de falar, mas também há tempo de ouvir. Queridos, e Deus nos chama a atenção nesse momento. Né? Nós pais, sim, nós precisamos ensinar, orientar, advertir os nossos filhos, corrigir os nossos filhos, mas nós também precisamos aprender a ouvi-los, aprender o que eles têm para dizer. Né? Quando os pais passam a criança a impressão de que não querem ser incomodados e de que ela está incomodando demais, isso pode gerar no coração desse filho, dessa criança, uma rejeição, uma amargura, um sentimento de desprezo. Quantas vezes os seus filhos já não vieram tentar falar com você, né? E você está lá no WhatsApp e você fala assim, não, agora não posso, agora não dá. Você já parou para pensar o que isso não pode causar no coração de um filho? A rejeição, se sentir trocado. Nossa, para falar no WhatsApp ela tem tempo, para falar comigo ela não tem. Né? Então nós precisamos estar atentos, estarmos sensíveis à voz dos nossos filhos. Me veio agora a lembrança de uma história que eu ouvi uma vez, de um filho que queria falar com o pai, e o pai estava, né, ocupado demais na frente da televisão, no WhatsApp, né? E o pai falava assim, mais tarde. E aí, quando o pai, né, terminou ali de ver seu programa de televisão, de conversar no WhatsApp, ele lembrou, falou, nossa, meu filho, ele veio aqui falar comigo, o que será que era? E quando o pai então se atenta, ele vai e no quarto do filho e chega, o filho está dormindo. Mas ele pensa, será que é alguma coisa séria? E então o pai vai e acorda o filho.
Filho, você queria falar comigo? Aí o filho feliz porque o pai parou para ter aquele momento de atenção, de ouvir o que o filho queria. O filho só perguntou assim para ele: pai, quanto você ganha no seu dia de trabalho? Aí o pai foi lá e falou R$ 50 no dia. Aí o menino saiu correndo, pegou o cofrinho dele, jogou em cima da cama, contou todas as moedas e falou: pai, você tem R$ 5 para me emprestar? Aí o pai falou assim: mas por que isso? Aí o filho: não, pai, me empresta, por favor. Aí o pai foi, curioso para saber o que o filho queria com aquilo. O pai pega e traz os R$ 5, ele junta todas as moedas, mais os R$ 5 e fala: pai, tá aqui R$ 50, você pode me vender um dia, um momento do seu tempo, um dia seu para estar comigo? Sabe, queridos, não deixe que seja tarde demais, porque se você não tem tempo para ouvir os seus filhos, o mundo tem, a internet tem, os amigos têm, e pode ser que chegue um momento que seja tarde demais. Sabe, ouça o seu marido. Seja uma ouvinte sábia, seja um ouvinte sábio, ouça sua esposa. Ouvir é uma dádiva e nós precisamos pedir a Deus, sabe, que nos dê essa sensibilidade. Sabe, às vezes a gente está tão corrido, fazendo tantas coisas e nos esquecemos que o principal é a saúde emocional da nossa família. Então que você guarde essa palavra no seu coração e que você possa meditar, né, nesse capítulo, né, mas principalmente nesse versículo. Quem responde antes de ouvir mostra que é tolo e passa vergonha. Talvez antes mesmo do seu marido falar, dos seus filhos falarem, você já pega e já dá uma resposta. Não seja um ouvinte de excelência e que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.